Opa, como vai você? Nesse vídeo aqui eu vou explicar por que, ao contrário do que pensa muita gente, cortar a gordura da dieta é um erro catastrófico. E não, eu não enlouqueci. De vez em quando você pode sentir desejo por certos alimentos. Seja aquela batata frita ou um bolo de chocolate, junto com esse desejo vem a sensação de estar saindo dos trilhos da sua dieta mais uma vez. Mas e se eu dissesse que esses seus desejos são causados justamente pelos alimentos que você tem o costume de comer, ao invés do fato de você não conseguir evitar o impulso por comê-los? O que me refiro é que o desejo pode não ser pela falta de força de vontade de evitar um alimento, mas sim sobre o alimento em si. O que vai gerar o ciclo desejo, querer comer algo específico, mais desejo, e isso pode ser por causa do alimento que você come. E a raiz de tudo isso está no conceito de saciedade. Saciedade é um estado onde você se sente cheio, mesmo depois do ponto da satisfação. Alimentos que saciam são capazes de fazer com que você se sinta cheio antes que você coma demais e ajudam a manter a sensação de saciedade por mais tempo. Essa é uma característica bastante vantajosa. Então, logicamente, devemos comer mais desses alimentos. Mas o problema é que muitos dos conselhos sobre dietas que ouvimos hoje em dia acabam por nos desestimular a comer desses alimentos naturais, nutritivos e que nos mantêm saciados. Por exemplo, muitas dietas trabalham com o conceito de calorias são todas iguais. Essa linha de pensamento nos leva a crer que a gordura é a grande vilã, já que a gordura é mais calórica do que proteínas e carboidratos. Tudo o que deveria ser feito, então, é cortar a gordura e problema resolvido. Mas o fato é que, apesar de o consumo global de gordura ter diminuído, os níveis de obesidade e suas complicações não acompanharam essa tendência. Logo, a culpa não é só da gordura. E vamos a algumas provas disso. Você já ouviu falar do paradoxo francês? Trata-se de um termo usado para exemplificar o fato de que os franceses possuem menor risco de doenças cardiovasculares, mesmo com uma dieta alta em gorduras saturadas. E uma amostra geograficamente mais ampla, a Europa, simplesmente não houve correlação entre o consumo de gorduras saturadas e mortes por doenças cardíacas. Países com menor consumo de gorduras, como as ex-repúblicas soviéticas, possuem maiores índices de doenças cardiovasculares do que outros países como França, Irlanda, Noruega, Itália e Dinamarca, onde o consumo das gorduras saturadas é maior. Outra evidência, no ano de 1977, a dieta de baixa gordura foi recomendada para todos os americanos. Olhando para trás, é interessante ver que a epidemia da obesidade começou quase ao mesmo tempo. Embora a correlação não seja necessariamente causa, isso faz sentido, porque as pessoas começaram a desistir de alimentos tradicionais, como a manteiga, para usar alimentos processados com baixa gordura e ricos em açúcares. Desde então, muitos estudos maciços têm sido realizados sobre a dieta de baixa gordura. Esses estudos mostram claramente que a dieta de baixa gordura não causa perda de peso e tem efeito nulo sobre doenças cardiovasculares no longo prazo. E apesar dos maus resultados nos estudos, essa dieta ainda é recomendada por organizações de nutrição em todo o mundo. Terceira evidência, se a gordura animal era tão ruim como diziam, então dietas que as contêm deveriam engordar e serem prejudiciais à sua saúde. E, no entanto, os estudos mostram justamente o contrário. Num deles, mulheres com dietas low carb, rica em gordura, perderam 2 vezes mais peso que as mulheres que fizeram dieta com restrição das gorduras. A verdade é que as dietas que são ricas em gorduras, mas pobres em carboidratos, consistentemente levam a resultados muito melhores do que as de baixo teor de gordura, que são ricas em carboidratos. Não só essas dietas causam mais perda de peso, mas também levam a grandes melhorias em praticamente todos os principais fatores de risco para doenças cardiovasculares e também para o diabetes. Quarta evidência é de se espantar que ainda algumas pessoas culpem alimentos tradicionais como a carne e a manteiga pelas doenças da civilização atual. Esses alimentos têm sustentado os seres humanos de boa saúde por um longo tempo e simplesmente não faz sentido algum culpar alimentos milenares por doenças novas. Todos os dados mostram que as pessoas realmente reduziram seu consumo desses alimentos, bem como as incidências dessas doenças subiram. Um estudo, por exemplo, demonstrou que os americanos estavam reduzindo o consumo de carne vermelha e laticínios com gordura total, e ao mesmo tempo a epidemia de obesidade estava começando. Novamente, pode até ser coincidência, mas faz todo o sentido do mundo. Um segundo problema é que o aconselhamento dietético pode muitas vezes ser confuso. Você pode ouvir conselhos como escolha produtos com baixo teor de gordura, mas se olhar com atenção, esses produtos são altamente processados e incluem muitos ingredientes que não são saudáveis.
Esses alimentos, por terem tantos ingredientes ruins e pouco nutritivos, podem levar a pessoa a comer demais, achando que está tudo bem por não ter muita gordura. E pior, por serem vazios em nutrientes, a pessoa vai sentir fome logo depois. Esse interesse por alimentos com baixo teor de gordura acaba, de certa forma, atrapalhando a nossa busca por alimentos naturais, integrais e saudáveis, em favor de alimentos altamente processados que, apesar de terem menos gordura, podem estar contribuindo para que comamos mais e mais. Mas então, qual é a solução? Vários estudos compararam dietas com restrição de calorias com dietas restritas em carboidratos, e essas últimas, como eu já citei, foram mais eficazes. Os estudos também demonstraram que o consumo de calorias foi praticamente o mesmo nos dois grupos. Mas o mais interessante foi que no grupo que fez a restrição calórica, essa restrição era feita sob controle dos pesquisadores, ao passo que no grupo restrito de carboidratos, a restrição tendia a ser feita naturalmente pelas próprias pessoas. Isso aconteceu porque o segundo grupo acabava alterando a qualidade dos alimentos que consumia, ao invés de restringir apenas a quantidade. Em resumo, todos os participantes eram obesos, mas o grupo com restrição de carboidratos, ao reduzi-los, acabava naturalmente comendo menos. E a explicação para isso é a seguinte: dietas com restrição de carboidratos automaticamente se tornam mais ricas em proteínas e gorduras, que são mais eficazes para criar saciedade. Logo, a pessoa se sentindo mais saciada, vai comer menos. Eu vou citar aqui uma experiência pessoal. Quando eu aderi a uma dieta de baixo carboidrato, eu utilizava um aplicativo no celular para controlar a ingesta dos carboidratos, e eu procurava manter abaixo de 100 gramas de carboidrato por dia. Um belo dia eu comecei a notar que a quantidade de calorias, que era um dado que eu nem prestava atenção, era basicamente a mesma, todos os dias, mesmo sem eu sequer prestar atenção nisso. Variava sim, um pouco para mais, um pouco para menos, mas a lição que eu tirei foi que quando você retira os carboidratos da dieta, o seu organismo volta a ter a capacidade de regular a energia que você come e você entra no piloto automático. Adeus contagem de calorias. E vamos falar um pouco das proteínas, que são altamente eficazes em criar saciedade. E um detalhe importante é que normalmente fontes de proteínas também são fontes de gordura. Pense em carne vermelha, ovos, peixe e nozes, por exemplo. São boas fontes de proteínas, mas também boas fontes de gorduras. E o resultado disso vai ser uma saciedade maior e um risco menor de comer demais. Cortar totalmente esses alimentos no sentido de eliminar sua gordura, como a gente acabou de ver, vai ser contraproducente. E quanto aos carboidratos? Ao restringir os carboidratos, os efeitos benéficos podem até superar os de aumentar as proteínas da dieta. Você vai impedir uma alteração brusca dos níveis de glicose no sangue, o que, em última análise, é importante no controle da fome. Além disso, como geralmente os carboidratos são parte vital de alimentos altamente processados, você vai ter que evitar esses alimentos que não causam saciedade adequada. Só lembrando, alimentos processados, mesmo com baixo teor de gordura, costumam ser recheados de carboidratos, além de outros elementos que podem te fazer mal. Se você quer testar o que eu falei, vou deixar algumas dicas com pequenas mudanças. Dá uma experimentada e depois analise os resultados. No café da manhã, por exemplo, se você toma um café da manhã com pouca gordura, exemplo, cereal com leite desnatado, mas depois você se sente tentado a comer mais, experimenta comer ovos ou então substitui o leite desnatado pela versão integral e colocar algumas nozes e frutas no seu cereal. Já nas outras refeições, se você tem o hábito de colocar muito carboidrato no seu prato, como arroz e batata, procure ocupar apenas 1/4 do prato com eles, deixando metade para vegetais coloridos e o resto para carne, frango ou ovos. E por fim, tenha sempre em mente que suas porções devem ser controladas se a sua refeição vai te manter saciado por um bom tempo e se você está ingerindo os nutrientes necessários para a manutenção funcional do organismo. Tendo isso na cabeça, a escolha natural será dar preferências a proteínas e gorduras em relação a alimentos ricos em carboidratos. Entendido? Você já teve alguma experiência assim como a que eu compartilhei? Se você já teve, compartilha aqui nos comentários. Não deixa de curtir o vídeo também. Assiste os nossos outros vídeos, é só clicar aqui embaixo. Se inscreve no canal se ainda não fez e eu te vejo no próximo vídeo.